Nosso vizinho de estúdio aqui, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Eu falei vizinho de estúdio porque ele apresenta de São Paulo, como fazia o Boixá mesmo, o noticiário da Band News FM para o Rio de Janeiro. O Rodolfo chegou mais cedo porque ele apurou uma notícia inédita no Brasil e que tem potencial para ter repercussões no meio médico mundiais. Certamente terá grandes repercussões aqui no Brasil porque a gente ainda está puxando uma pena. Provavelmente tem um galinheiro atrás dessa pena. Qual é a história? 6 pessoas, pelo menos, até onde a gente sabe, foram contaminadas com o vírus HIV, foram infectadas com o HIV por meio de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro. Essas pessoas foram contaminadas por órgãos que vieram de 2 pessoas que tiveram os seus sangues testados em um laboratório chamado PCS Laboratórios, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É um laboratório pequeno, tem 2 unidades, uma em Nova Iguaçu, outra na Baixada, outra em Belford Roxo. Ele já está fechado, mas ele prestou serviços durante quase um ano para o governo estadual do Rio de Janeiro e foi por meio de supostos falsos negativos, eu digo supostos, porque a gente não tem como saber se esses testes realmente foram feitos, e falso negativo em teste de HIV é algo muito raro de acontecer. Mas foi por meio desses falsos negativos que essas pessoas se contaminaram, uma pessoa morreu. Não dá para afirmar que foi devido à contaminação ou se devido ao estágio frágil da saúde dela, mas o fato é que uma pessoa já não está entre nós. Bom, quem trouxe a notícia foi o Rodolfo Schneider. Está conosco a secretária estadual de saúde do Rio de Janeiro, Cláudia Maria Braga de Mello. Eu passo a você, Rodolfo, a primeira pergunta à secretária. Agora sim, bom dia mais uma vez, Megali, Carla, Sheila e ouvinte. Secretária, a primeira pergunta, a gente mais cedo falou longamente sobre esse assunto. Eu queria lhe fazer a primeira pergunta sobre que medidas estão sendo tomadas, como que a Secretaria está atuando com essas 6 pessoas que já foram identificadas, avisadas e que foram contaminadas. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Luiz, Carla, Sheila e aos ouvintes. Eu estou aqui à disposição, Rodolfo, como a gente conversou, para poder falar sobre esse assunto. Mas antes eu queria fazer um pronunciamento rápido em relação à minha vida pessoal também, como secretária e como servidora pública do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 23 anos de servidora pública, minha origem é a vigilância sanitária, e eu tenho o dever sempre de buscar toda a verdade, de pautado na verdade, que a gente consiga ter totalmente transparente, e a transparência que sempre tivemos para falar nesse assunto. A gente tem um compromisso com a verdade de buscar toda a situação, até que se extingua toda dúvida, mas a gente já tomou várias ações, como a gente conversou ontem. Então, inicialmente, a Secretaria de Saúde teve uma notificação dia 13 de setembro. A partir dali, imediatamente, esse laboratório que já foi citado, ele foi, em relação ao transplante, todos os exames foram transferidos para a realização no Hemorrio. E aí, a partir dali, então, toda a sequência de quebra de fluxo para possíveis doadores foi cortada. E aí foi também, no mesmo momento, o Ministério da Saúde, Anvisa notificados, reuniões online e presenciais já aconteceram, então eles monitoram toda a ação junto com a Secretaria de Estado de Saúde. Na sequência, visitas foram realizadas, a nossa Vigilância Sanitária do Estado de Janeiro realizou ações, inspeções, e, infelizmente, no dia 2 de outubro, a gente teve uma segunda notificação via Central de Transplantes e Ministério da Saúde, quando também outro caso estaria com um laudo de exame negativo, e essa outra amostra que mostrou-se positiva é uma alíquota que fica guardada de reserva sempre no Hemorrio, e houve essa comparação e novamente houve um caso negativo no laudo do exame e positivo na alíquota guardada, reservada dentro do Hemorrio. Então, desde o início, além dessa quebra de fluxo para o Hemorrio dos exames de transplante, esse laboratório foi interditado totalmente, ele não funciona mais em todo o estado do Rio de Janeiro, ele está proibido de funcionar. As ações dali também foram realizadas com relação a essas famílias, como você perguntou. A gente tem uma equipe multidisciplinar, contando com uma pessoa que é treinada para dar notícias, um assistente social, um psicólogo e uma diretora da coordenação de HIV/AIDS do Estado do Rio de Janeiro. Já fizemos contato com todas essas 6 pessoas. Essas pessoas, além de, na verdade, a primeira notícia, Rodolfo, tem que ser dada pelo centro transplantador, que é a equipe que apoia e acompanha essas pessoas. Então, nesse momento, a gente já fez contato com elas, elas estão com agendas
por telefone inicialmente marcadas para visitas pessoais com essa equipe que eu falei, de quatro componentes. Algumas já estão sendo visitadas em casa ou em algum lugar que elas escolham, alguma unidade hospitalar. Já temos um centro de referência para apoiá-la enquanto hospital, que será o Hospital Universitário Pedro Ernesto. A interdição pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro já foi lavada e publicada em Diário Oficial. E a gente tem também, a partir de agora, um outro contato por e-mail para poder as famílias ou as pessoas que tenham dúvidas com relação a isso serem em contato. Eu vou lhe passar o e-mail, que é o notifica@saude.rj.gov.br. Então, esse e-mail funciona 24 horas por dia, com pessoas atentas a qualquer informação. E é importante a gente citar, Rodolfo, que essa delimitação de execução desde o laboratório em questão, ela ocorreu de dezembro de 2023 a 13 de setembro de 2024. Então, esse problema evidenciado, que foi a partir dessa fase, está limitado com esses doadores e todas essas pessoas que doaram estão sendo a alíquota retestada também no Hemorrio. Então, cada doador que houve nesse período está sendo retestada essa alíquota que é guardada no Hemorrio. E para tudo isso, para fechar tudo isso, a gente também tem uma sindicância em curso para avaliar toda e qualquer outra ação importante que tenha ocorrido. A gente trabalha com muito sigilo na sindicância, porque é uma sindicância composta por servidores públicos que estão apurando todas as outras informações possíveis para a gente poder tomar as ações que, porventura, devem ser feitas, eu repito, com compromisso com a verdade, resguardar os pacientes e que o transplante é uma situação que a gente tem que fortalecer no Estado e no país. É um ambiente que a gente, com todas as ações, a partir dali toda o possível ocorrência não vai mais acontecer, temos o compromisso de manter toda a qualidade que sempre tivemos. Foi um caso sem precedente, a gente quer fortalecer que o Secretaria de Estado de Saúde mantém um sistema de transplante com qualidade e que o Sistema Nacional também já está todo avisado no país. Qual é a relação do governo do Estado com esse laboratório, secretária, com o PCS Laboratórios? É uma empresa que ganhou uma concorrência, que opera desde dezembro, operou por quase um ano, de dezembro do ano passado até setembro deste ano. Suponho que a senhora tenha se reunido com representantes do laboratório em algum momento, ou com os donos, enfim. A senhora tem relação com essas pessoas? Quem são essas pessoas? E se essa sindicância vai investigar também a licitação, que culminou com a escolha desse laboratório para fazer esse trabalho aí no Rio de Janeiro? Então, a relação nenhuma com essas pessoas. Esses prestadores, uma licitação, ela é aberta, ela foi aberta pela Fundação Saúde, que é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde, mas já tem independência total administrativa. A Fundação Saúde tem vários contratos de licitações abertas por ela para a gestão das unidades do Estado, da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Vínculo nenhum, essa licitação é aberta e as propostas são colocadas para comprovação de documentos que possam servir para essa contratação. Então, esse laboratório ganhou uma licitação, o vínculo de governo com esse laboratório é nenhum. Eu não conheço essas pessoas e nunca tive relação com prestador nenhum. Quem teve relação com esse laboratório foi a Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, com relação à autuação no sentido da interdição cautelar. Secretária, só uma coisa. Inclusive, ao longo da apuração desse fato, ontem eu conversava com vocês da Secretaria e ficou muito claro e evidente, e isso está sendo apurado na sindicância, de que este laboratório, que sim, ganhou licitação, colocou o melhor preço ou o que for, ele não atendia alguns requisitos técnicos para atender nesse requisito de transplantes. A Central Estadual de Transplantes não foi consultada na licitação, porque são requisitos colocados, inclusive, pela Anvisa, para que possa atender nessas circunstâncias. Então, esse é um fato que precisa ser considerado e apurado também nessa sindicância, correto? Correto. Essa sindicância, como eu lhe falei, inclusive ontem, reforço, vai apurar todo e qualquer item a mais que tenha ocorrido. A sindicância corre sob sigilo e ela vai apurar toda e qualquer ação, e qualquer ação devida para a punição é uma sindicância rigorosa, com servidores públicos de Estado, que vai servir para podermos fazer qualquer ação necessária para poder corrigir. Nós vimos, a nossa reportagem visitou, inclusive ontem, né, uma das unidades desse laboratório. Se a gente tiver imagens, a gente pode até colocar mais uma vez. Qual a condição neste momento deste laboratório? Foi feita uma verificação em loco, secretária? Qual é a situação de momento do laboratório?
Esse laboratório que foi interditado, ele já sofreu o termo de interdição enviado pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro. Já houve publicação em Diário Oficial. Esse laboratório não pode mais funcionar em todo o Estado do Rio e nem sofrer nenhuma concorrência em todo o país. Secretária, o que está sendo feito com relação aos outros exames? Porque nós temos 6 casos confirmados de pessoas que receberam órgãos, coração, rins, fígado e estão contaminadas. Só que de dezembro a setembro, quando esse laboratório atuou, nós tivemos 288 doações, ou na verdade 288 pessoas que doaram, ou seja, o número de doações de órgãos de transplante foi até maior do que esse. O que está sendo feito com relação a esses outros casos que precisam ser investigados, para saber se há alguma outra pessoa contaminada também? Sim, a gente, como eu falei, foram 288 casos, esses 2 casos, tirando esses 2 casos, são 286 casos, estão sendo todos individualizados, retestados pelo Hemorrio. Como eu falei, existe uma alíquota desse doador que sempre fica reservada para alguma futura necessidade junto ao Hemorrio. Então, todos esses outros casos estão sendo retestados e os centros transplantadores do país já tiveram uma reunião com a SNT em relação a esse assunto e não há nenhum outro indício de uma outra notificação de casos de pessoas adoecidas até o momento. Mas esses 286 casos de doadores, todos estão sendo retestados pelo Hemorrio. Bom, a senhora, a secretária, fez esse destaque no início da entrevista de que é uma servidora da área da saúde ao longo de toda a sua carreira. Eu imagino como uma notícia, um acontecimento como esse deve cair de forma difícil e como isso gera repercussões. Pergunto para a senhora com relação, claro que correndo em paralelo ao atendimento a essas pessoas que passaram por transplantes, a essas pessoas que tiveram os exames, infelizmente, positivados para o HIV. Em paralelo a isso, como é que se dá a repercussão com órgãos nacionais? São novos parâmetros que vão ser adotados, novos protocolos para evitar que isso aconteça mais uma vez? Como é que está se dando essa conversa no meio médico de forma nacional? Então, como você falou, para mim realmente foi um impacto sem precedentes na minha vida. Eu pauto sempre por toda a busca. Eu sou uma pessoa que só faço parte de câmaras técnicas de segurança do paciente. Uma bandeira da minha vida também é a segurança do paciente, da qualidade de segurança do paciente. Eu faço parte de câmaras técnicas do CREMERG, do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários. Então, realmente o impacto pessoal que você perguntou foi bastante grave. Eu acho que me solidarizar com essas famílias é o mínimo que eu posso fazer, dizer que com eles o impacto é o maior. E depois deles o impacto meu é o maior, tenho certeza disso. Com relação a essa mudança de protocolo, isso já está sendo uma reunião nacional do Sistema Nacional de Transplante. Eles se avaliarem uma mudança, será uma mudança nacional, porque o Sistema Nacional de Transplante corre com uma norma específica para todo o país. Então, a gente seguiu sempre o Sistema Nacional de Transplante, as normas são adotadas e essas mudanças serão feitas de acordo com o Sistema Nacional. O Ministério da Saúde está apurando cada passo junto conosco. Desde o início, o Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplante está junto, já teve uma vinda da Coordenadora Nacional ao Rio de Janeiro de reunião conosco. Então, se houver alguma mudança, será a nível nacional, eles estão reunidos avaliando a necessidade ou não de alguma coisa. Mas o Sistema Nacional de Transplante faz mudanças e mudanças necessárias serão feitas caso o Sistema Nacional os faça, nós adotaremos essa mudança. Secretária, os transplantes seguem sendo realizados normalmente no Rio de Janeiro? Eles foram interrompidos em algum momento? Qual a condição agora? Não, a gente não interrompeu momento algum. No mesmo dia, como ele falei da notificação, dia 13 de setembro, houve uma mudança para a realização no Hemorrio. Nunca parou, porque a gente tem certeza de que o nosso sistema de transplante no Brasil é um sistema seguro, é um sistema que merece confiança, é um sistema que merece toda a população ter certeza de que foi um caso sem precedentes, foi um caso que não se repetirá e é um caso que a gente vai pautar até a última ação necessária para corrigir caso haja alguma informação diferente nessa sindicância. E a gente já chamou só mais de 16 mil vidas só nesse período. Então, a gente quer afirmar, não parou o Sistema Nacional de Transplante, não parou no Rio de Janeiro, e a gente quer fortalecer que as famílias entendam que a doação é precisa para salvar vidas. Secretária, esse é um assunto muito grave, muito sério, e, portanto, a apuração precisa ser célere. Precisa ser séria e célere. Qual a expectativa de conclusão dessa sindicância? Até quando a gente tem respostas nessa investigação?
Então, toda a seriedade que eu falei da minha vida está sendo feita com essa sindicância. Claro que ela corre em sigilo, eu não tenho acesso a nenhuma informação. Ela será uma finalização no dia 7 de novembro, que é o prazo de curso legal de uma sindicância. Ela tem 30 dias para ter o curso. Ela pode acontecer antes um término? Pode, mas o período oficial são de 30 dias para as conclusões. Secretária, se a senhora puder, secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, só repetir o e-mail. A senhora colocou um e-mail aqui para o qual as pessoas podem enviar pedindo informações, tirando dúvidas. É notifica, como a senhora disse? Posso falar? Por favor. Sim. É notifica, tudo minúsculo, @saude.rj.gov.br. Tá certo. Fica@saude.rj.gov.br, é isso, né? Isso. Tá, Megali. Só uma última pergunta aqui antes de encerrar, uma dúvida que me bateu agora. Um órgão de uma pessoa que morre no Rio de Janeiro pode eventualmente ser transplantado em outro estado brasileiro? Sim, é um sistema nacional de transplante. Eventualmente, pessoas podem vir ao Rio de Janeiro, captar e ser transplantado no Rio, e ele pode, sim, ir para fora, para outro estado. Isso é uma rotina já estabelecida que corre em prazos curtos, dá um período curto de tempo para ocorrer, mas sim, ele pode levar algum órgão do Rio para outros estados. Mas aí, nesses casos, o teste é feito aqui no Rio de Janeiro ou cada estado tem o seu laboratório? Não, cada estado tem laboratórios para as suas regiões, mas dos órgãos que saem do Rio de Janeiro, o exame é feito na origem. Tá. Alguns ouvintes estão perguntando sobre inquérito, sobre investigação. Se a polícia acompanha também, se tem algum inquérito policial aberto nessa investigação? Não, tudo isso, o Rodolfo, e outras pessoas, Sheila, Carla e Luiz, toda essa próxima ação vai ser feita a partir da sindicância. Todos os órgãos necessários serão informados a partir da sindicância. A gente tem evidências, mas não tem concretude de todo o necessário para qualquer notificação a outro órgão. Então, assim que houver a sindicância concluída, todos os órgãos serão notificados de acordo com essa conclusão. Mas, no momento, não foi notificado porque está concurso da sindicância. Muito bem, agradeço aqui as palavras. E é claro que a gente vai seguir acompanhando junto à secretária estadual de saúde do Rio de Janeiro, Cláudia Mello. Obrigada pela entrevista, secretária. Até uma próxima. Muito obrigada pelo espaço de poder falar com vocês e reforçar que o Sistema Nacional de Transplante do Rio de Janeiro é seguro, que as famílias tenham segurança para fazer a doação dos seus órgãos e salvar outras vidas. Muito obrigada, bom dia. Bom dia.